depois. Vamos começar? Hoje teve apresentação especial lá na Toca da Raposa 2 e não foi do pai do Gerson, foi do Gerson, né? Então vamos falar disso aqui. O Gerson que foi apresentado oficialmente na Toca da Raposa 2 nesta terça-feira, ao lado de Pedro Júnior e de Pedro Lourenço, né? O vice-presidente e o presidente do Cruzeiro. Ele vai falar sobre o que convenceu ele a vir para o Cruzeiro. Então bora ver o que disse o novo camisa 97 da Raposa. Um projeto excepcional para minha carreira. A ambição deles são as mesmas que a minha. Pedro Júnior me ligou, falou que queria vencer. Falei para ele, falou para mim a mesma coisa. Sou igualzinho você, não gosto de perder no videogame, eu não gosto de perder, não gosto de perder em nada. Então, quando eu recebo uma ligação de um vice-presidente dizendo primeiro que quer me contratar e que tem a ambição de fazer grandes coisas e que eu teria também a possibilidade de estar mais perto de disputar uma Copa do Mundo para o meu país, não tinha como eu não aceitar. E também o pensamento, que é basicamente o mesmo. O Júnior é um cara que fala pouco, mas de coração enorme. E também depois a minha conversa com o Spindle, que é um cara que eu fiz amizade, que é um cara que respeito bastante, e o mais importante de tudo, me respeita demais também. A gente é unido, briga pra caraca também, às vezes a gente discute, mas ele foi muito importante nisso também. E foi isso, o projeto para minha carreira é excepcional. Óbvio que me desculpa, mas também não posso ficar falando muitas coisas aqui. O importante é que se encaixou tudo com o meu pensamento, e o mais importante de tudo é hoje eu estar aqui e podendo realizar grandes coisas. E toda vez que eu treino ali, eu olho que tem umas fotos ali, né, dos jogadores, do que eles ganharam. E a minha vontade aqui é, daqui a uns anos, ter foto minha lá também. É isso aí. Gerson, nas primeiras palavras dele no Cruzeiro, eu gostei. Assim, a gente sabe que já chega com muita expectativa, porque é o Gerson, né? É assim, contratação mais cara do futebol, da história do futebol brasileiro, mas me pareceu muito consciente, muito sereno. Eu vim pelo projeto, eu tenho consciência do que é estar no Cruzeiro e da força que o Pedro Lourenço fez para me tirar do Zenit, porque foi muita grana, né? Muita grana desembolsada. E eu quero estar na Copa do Mundo desse ano. Então, assim, ô Vavan, ele está ciente do contexto, de como ele chega, a expectativa que o Pedrinho também tem do Cruzeiro ser campeão aí desse ano. Me pareceu bem sereno, bem tranquilo o Gerson. Não, eu disse semana passada que a aquisição do Gerson no Cruzeiro, o Cruzeiro subiria de patamar, né? O Cruzeiro é um time hoje que pode ser considerado entre os 3 times da Série A que vão buscar por alguma coisa, né? É um jogador diferenciado, é um jogador que ele joga de meia, ele joga pela beirada, ele joga no lugar do Matheus Pereira, se precisar, e joga de volante também, se precisar. É um jogador que tem uma proteção muito boa de bola. Então, assim, é um jogador que dispensa comentário. Pode ser que dê zebra, né? Pode ser que dê zebra. Igual eu vi, por exemplo, eu falei do Gabigol e tem comentarista aqui só porque ele fez um golzinho. Aqui não, em outros lugares. Em outros lugares. Comentarista aí elogiando o cara porque ele fez um golzinho lá no Santos. Não vai dar em nada, não. Pode esperar. Não vai dar em nada. Agora, esse aí não. Esse aí pode esperar. O Cruzeiro vai ser diferente com ele jogando e com esses outros jogadores que vão complementar o time do Cruzeiro. Agora, calma. Não avance o ponteiro. Olha a pré-temporada. Se continuar desse jeito, pode escrever o que eu estou dizendo. Jogadores vão se lesar. Lesionar, né? Lesionar aí. Por que não pode levantar o ponteiro, não, Vanderlei? Hein? Não pode queimar a largada, né? Não pode queimar a largada. Sabe por quê?
Se Ele levantar já voltou o assim, ponteiro, eu vou dar um gancho nele. Você vai antes da ver. hora, pode trombar, né? Pode quebrar, né? Ô, Tiba, enquanto você esteve fora, o Cruzeiro saiu de Gerson como um sonho para Gerson como realidade, né? Como um presente para a torcida do Cruzeiro. O que dá para falar de expectativa dele com a camisa do Cruzeiro? Chega realmente sereno, assim, tranquilo, pés no chão? Ô, Sarinha, eu acho que muda a prateleira do Cruzeiro, isso é fato. O Cruzeiro, a nível de SAF, está mais recheada do que a própria SAF do Atlético. E aí você vai começar lá por trás. O Cássio chegou desacreditado, pegou um treinador de goleiro igual o Robertinho. O Cássio hoje já é goleiro top 5 do Campeonato Brasileiro, top 4. Aí você tem o Fabrício Bruno, que é um zagueiro de seleção brasileira, com salário de mais de 1,5 milhão. Você tem um Kaique, que você não pode menosprezar de jeito nenhum atrás. Aí você já vai para o Gerson, você vai para o Matheus Pereira, você vai para o Caio Jorge e ainda tem os colombianos que o Cruzeiro tem, o Arroio, o Sinisterra e o Vídeo real. Vídea Real. Eu não vou nem falar do Chico da Costa. E olha que eu não estou falando aqui do Romero, não estou falando do Mateuzinho, que apesar de lesionar muito, é um baita de um jogador. Era o melhor jogador do Cruzeiro no início do ano passado. Os Sim. 4 laterais que tem, né? Aliás, 5, que tem 3 da direita e 2 na esquerda. Exatamente. A única coisa que eu não gosto do Cruzeiro, e eu sou obrigado a dar minha opinião para não falar, por que você não falou antes? Eu não gosto do perfil boleirão do treinador do Cruzeiro. O Tite é um cepacol danado. Eu estou na dúvida para ver que... Eu até gosto do Marcão, viu, Gerson? Seu pai, boleiraço, mas gente boa pra caramba. O Marcão é, resenha boa, já entrosou com Belo Horizonte, deu coletiva, deu autógrafo. Então é uma maravilha. Então, gente, o Cruzeiro está certinho. Não tem agora a esperar, não precisa se preocupar com esse resultado negativo de início do campeonato, porque no frigir dos ovos vai dar Atlético ou vai dar Cruzeiro. O América vai ser o foguete do Paraguai, o meu América. Não vai para ser campeão. Agora, Atlético e Cruzeiro vão brigar e o que não vencer corre o risco de mandar o treinador embora. Ô, Vitor, torcedor cruzeirense já estava com expectativa antes dessa coletiva do Gerson, né? Antes do cara jogar, ele treinou um pouquinho com bola, né? Nesses dias já chegou vestindo ali o colete. Mas assim, com essas palavras, dá pro torcedor sonhar? A gente sabe que torcedor cria uma expectativa com as palavras da primeira coletiva também, né? O Gerson é esse cara que realmente brilha os olhos do torcedor cruzeirense? Sim, com certeza. O Gerson chega somado a um fato, que ele é tão importante quanto a contratação do próprio jogador, que é a manutenção de um time que brigou por títulos na temporada passada. Então o Gerson, ele não chega no Cruzeiro em um período de reformulação, perdendo jogadores. O Cruzeiro está mantendo um time base, um time que já competiu em 2025 e está acrescentando um jogador que é fora de série e que no Brasil é de primeira prateleira, um jogador incontestável. E o apelido do Gerson, Coringa, define bem o que ele é dentro de campo. Faz praticamente todas as posições do meio de campo. Isso significa para o Cruzeiro. Para complementar minha fala, para o Gerson, para mim, é uma correção de rota. Eu acho que a gestão de carreira do Gerson, e eu não sei se foi ele, se foi o pai, se foi mais alguém ali do staff, eu acredito que quando ele sai do Flamengo, que ele era um dos titulares do Flamengo, um dos principais jogadores do Flamengo, já estava na seleção brasileira e vai para a Rússia e todo mundo sabe que, com todo respeito aí, ao torcedor do Zenit que está assistindo a gente, se tiver alguém, provavelmente não, mas que jogador vai sair hoje para poder esportivamente crescer no Zenit na Rússia e ficar escondido na Rússia? Então, assim, para mim foi uma péssima decisão sair do Flamengo. Praticamente, talvez, e aí eu deixo a interrogação, talvez seja até tarde demais para poder jogar uma Copa do Mundo. E vai jogar muito no Cruzeiro, mas talvez seja tarde demais. E agradeça aí esse movimento, que na minha opinião foi um movimento que não foi inteligente, de sair de um time que estava consolidado já para poder ficar escondido na Rússia. Uma staff dele financista, tá? Isso é verdade. E não foi técnico, cresceram o olho no dinheiro, né? Mas, enfim, você participou